Olá, como vai você? Tudo bem? Então, gente, eu tô aqui tentando organizar como que eu quero ficar no dia de hoje. Eu não sei direito, eu tô tentando ajeitar. É como vocês já sabem, eu gosto de ficar sentada no chão. Então, se você não sabe, agora você tá sabendo. Eu gosto de ficar sentada no chão. E aí, é isso, tá? E E aí eu tava tentando ajeitar de uma forma que as coisas, mas eu acho que assim tá bom. E qualquer coisa também, se eu quiser mudar do nada, eu mudo e é isso aí, tá bom? Porque realmente eu tava até eu tava pensando assim, meu Deus, eu nunca vou começar a gravar isso aqui, porque eu tô incomodada pensando como que eu vou, onde que eu vou me sentar tipo assim, no chão eu já sabia que eu iria me sentar no chão, mas qual parte do chão que eu iria me sentar? Se eu iria me sentar aqui onde eu tô agora, ou se eu iria virar pra cá onde fica o sofá e a minha estante de livros, ou enfim, onde que eu iria deixar as coisas e tudo mais, sabe? Coisas que, por exemplo, que fazem eu perceber o quão diferente é a gravação de um vídeo para a gravação de um áudio. Eu tô acostumada a gravar áudios, há anos eu tô acostumada só a gravar áudios, então eu simplesmente abro o gravador e começo a falar. E agora eu fico me preocupando com coisas que, querendo ou não, são importantes para um vídeo, né? Mas que antes eu não precisava pensar porque eu não tava gravando vídeo algum. Então, são coisas que, querendo ou não, eu vou ter que me habituar porque fazem parte, né? Já que eu quero gravar um vídeo, então eu tenho que me habituar a isso. Nossa, eu acho que tá estranho isso, tá? Porque mudou a iluminação, tá meio estranha. Ah, agora foi. Tá. Então, aqui é a caminha do Romeu. Mas ele tá deitado na minha bancada de estudos, porque, enfim, eu normalmente tô lá, né, no meu trabalhando. Mas hoje não. Então, eu tirei o computador de lá e enfim, tava em outras partes da casa estudando e tudo mais. E ele, quando eu olhei no meu quarto, ele tava deitado no lugar onde eu deixo o meu computador. Ele tava deitado ali, tipo, agora eu quero ser o computador. Eu acho que ele deve pensar assim, esse lugar aqui deve ser um lugar de muito prestígio, deve ser um lugar muito especial, porque a Victoria está sempre ali sentada e o computador dela está sempre ali e ela está sempre ali sentada na frente do computador, então deve ser um lugar muito importante, né? Recebe tanta atenção. Então acho que deve. Olha as coisas que eu confabulo a respeito de um simples gatinho fofo gordo. Ai, meu Deus. Tá bom. Eu vou ver se eu não sou boa com edições nem com nada nesse sentido. Então eu até iria dizer que talvez eu colocasse uma imagem do Romeu deitado na minha bancada, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Então é melhor eu não prometer nada que eu não tenha certeza que eu vá cumprir. Então, é isso, gente. Eu tava pensando nessas coisas aí relacionadas a não é cenário, mas é tipo, qual lugar que fica melhor? É isso, basicamente, né? Porque se eu vou aparecer, é importante eu pensar nisso. Que lugar que fica bom pra, assim, né? Enfim. Mas, enfim, vamos lá então. Minha perna tá. Hoje foi um dia muito forte pra mim. Eu pensei, assim, inúmeras coisas.
durante o dia. Eu pensei coisas relacionadas a... Primeiro assunto que eu pensei muito fortemente foi coisas relacionadas à vergonha. E medo. Vergonha e medo foram duas coisas que hoje passaram pela minha cabeça fortemente. Eu saí pra caminhar e assim, fortemente pensei nisso. E aí até é um tópico que eu acho que é interessante a gente conversar. Porque, assim, a vergonha foi uma coisa que me paralisou por muito tempo. A vergonha de ser quem eu sou, a vergonha de agir da forma como eu ajo, de respeitar a minha forma de enxergar as coisas. Ó, a brisa aqui. Né, gatinho gordo? É. E aí, durante muito tempo da minha vida, eu vivi envergonhada de mim, envergonhada por mim. Eu tava sempre pensando onde que eu tava errada. Se alguma pessoa chamasse o meu nome, eu falava: o que eu fiz? O que foi? O que eu fiz de errado? Sempre assim, um pavor. Porque eu sabia, eu já partia do princípio de que se alguém estivesse chamando o meu nome, era porque eu estava envergonhando essa pessoa de alguma forma, eu estava causando algum problema, eu estava sendo eu sempre era um erro. Eu sempre estava cometendo um erro, ou eu mesma já era o próprio erro. O erro em si, né? Então, essa vergonha era assim tão forte que fazia eu me impedir de fazer coisas que eu queria fazer, como por exemplo estar aqui agora, tá? Por exemplo, estar aqui agora gravando e falando as coisas que eu estou falando inclusive durante muitos anos. Eu não estive por aqui, eu tentei inúmeras vezes estar por aqui, mas eu não conseguia manter isso, eu não conseguia ter pulso firme o suficiente para bancar a minha presença por aqui, porque eu começava a sentir vergonha. Eu começava a me sentir muito envergonhada com a ideia de que alguém me visse de verdade, de que alguém estivesse vendo o que eu estava fazendo e rindo de mim, ou que aquilo era, sabe, que o que eu faço, da forma como eu faço, não é bom o suficiente, que seria digno de pena ou de zombaria. E então, hoje que eu decidi fazer o que eu estou fazendo e digamos assim, expandir a minha expressão, eu me sinto muito confiante de quem eu sou e do que eu faço. E eu penso que eu já passei por tanto bullying na infância, que, sinceramente, hoje em dia, tanto faz. Porque eu já me importei demais com isso, eu já me importei demais com o bullying, com a ideia de ser esquisita e de ser tratada de uma forma, sabe, de ser considerado um ser desprezível. E hoje em dia, eu já penso, eu estou fazendo o que eu sinto que deve ser feito por mim. Eu estou cumprindo algo que eu sinto necessidade de fazer. Então, se isso envolve passar vergonha no olhar dos outros,
tudo bem. Porque quando eu olhar, por exemplo, para isso que eu estou falando agora, daqui 10 anos, eu não vou me sentir envergonhada por nada do que eu estou falando aqui. Eu não vou pensar que eu não deveria ter dito que respeitar a minha essência é primordial para mim. E que hoje em dia eu sei que as coisas que eu faço precisam fazer sentido para mim e não para os outros. Porque existem tantas pessoas fazendo tantas coisas que eu, por exemplo, sentiria vergonha. Mas essas pessoas não sentem vergonha das coisas que eu acho que eu sentiria se eu as estivesse fazendo. Quando eu comecei a realmente refletir sobre isso, eu pensei, quer saber? Chega de ficar me escondendo. Chega de ficar pensando em como eu posso fazer o que eu quero fazer sem aparecer de verdade. Como que eu posso fazer o que eu posso fazer, mas nos escombros do mundo, nos escombros da internet, no escondido, no calabouço perdido que tá no fundo do oceano. Porque era isso que eu pensava. Como que eu posso fazer isso? Mas eu quero fazer isso em um lugar onde ninguém no secreto. Entanto que quando eu comecei a gravar o podcast, quando eu comecei a gravar o SP Girl, eu, na verdade, não postava em lugar nenhum. Eu só gravava e deixava num arquivo escondido. Num arquivo... Eu gravava no meu próprio celular, então eu fazia uma gravação de áudio como quem tá fazendo um podcast próprio, né? Como quem tá falando sobre as coisas que gostaria de falar. E como quem grava um áudio, um áudio longo. Porque, na verdade, o meu podcast, o meu conteúdo é basicamente áudios longos. São áudios longos compartilhados numa plataforma. Então, eu até cheguei a conversar com algumas pessoas ao longo do tempo, mas primordialmente era só mais eu compartilhando os meus pensamentos. Os pensamentos que eu considerava legais o suficiente para compartilhar. Pensamentos que passaram por mim e eu quis anotar, guardar por perto, né? Não gosto da ideia de possuir pensamentos, porque isso acaba aprisionando a gente em algumas, digamos que, acaba aprisionando a gente em algumas perspectivas, e eu gosto da ideia de dançar nas perspectivas e entender as perspectivas. Dançar nas perspectivas é uma boa a forma de compreender o que eu quero dizer, porque é a experiência, porque quando você está dançando, você está sentindo as coisas e você está vivendo aquilo e você está verdadeiramente naquele momento, mas é um momento divertido, é um momento leve também, né? A dança precisa ser leve. Então, quando você dança nas perspectivas, você está caminhando com leveza entre os raciocínios e você está conseguindo vivenciar esses raciocínios numa sutileza que não te amarra em ninguém, mas que te coloca em tudo. É uma sutileza que te guia para retirar o melhor de cada campo do pensamento. Então, você vai sendo guiado nessa dança, né? Por isso que eu acho que é isso. Então, a questão é,
eu comecei, eu não compartilhava. E aí depois eu comecei a cogitar, fiquei um tempo maturando essa ideia, e aí eu fui pro Spotify. E aí eu comecei ali a minha jornada de gravar episódios, e aquilo foi muito bom pra mim, porque eu tava num momento de muita solidão e tristeza e depressão. Eu estava tomando muitos remédios, eu estava no fundo do poço. E foi... O SP Girl pra mim foi ali onde porque eu tava fazendo algo que eu verdadeiramente queria encontrar e eu não encontrava. Então eu encontrei aquilo dentro de mim e eu decidi que eu queria que aquilo fosse encontrado por alguém que estivesse precisando como eu estava precisando. Mas o foco era, eu precisava me expressar. Eu precisava colocar pra fora, e eu já sentia confiança suficiente para não só expressar, mas também compartilhar essa expressão. E aí eu criei o SP Girl, né? Então foi todo um processo até sair da vergonha para conseguir chegar nesse momento aqui, onde eu sei que eu não vou apagar esse vídeo. Eu não vou apagar esse vídeo, eu não vou, depois de um tempo, começar a pensar que eu não deveria ter feito nada, que ninguém deveria ter me visto, que ninguém deveria ter me ouvido e tudo mais. Não, eu estou confiante de que o que eu estou fazendo é extremamente necessário para mim. É extremamente necessário para mim. E independentemente do que outras pessoas possam pensar, tudo bem. Não é uma questão do que os outros vão pensar, é uma questão de uma necessidade que eu preciso suprir. Para mim é como se eu tenho vergonha de, por exemplo, se eu preciso ir ao banheiro, procurar um banheiro. Eu não tenho. Eu sei que existem pessoas que que chegam nesse nível da vergonha, de que precisam ir ao banheiro e não têm coragem de pedir para ir ao banheiro porque sentem vergonha de ir ao banheiro num lugar que não seja a própria casa. Então, assim, e aqui eu falo, não importa qual a necessidade, né? A pessoa precisa ir ao banheiro, a pessoa tem vergonha de pensar que ela está no banheiro de alguém. Quê? Né? Pra mim isso não faz muito sentido, tá? Mas eu sei que pra muitas pessoas isso faz sentido e elas precisam lidar com essa dificuldade e em algum momento, com certeza, elas serão capazes de superar essa vergonha, tá? Então, a questão é... A questão é que, assim, assim como eu não tenho vergonha de sair na rua e estar caminhando, as pessoas vão me ver caminhando. Sim, eu preciso caminhar, tanto pra me exercitar, quanto também muitas vezes porque eu preciso ir até um lugar e eu tenho 2 pernas e eu preciso usá-las, né? Então, as pessoas vão me ver caminhando na rua. Ai, que vergonha. Então, aqui na internet é a mesma coisa. Para mim, é claro, gente, eu tô falando isso porque eu consegui atingir esse momento, tá? Mas isso é recente, tanto que
Entanto que, assim, vocês podem ver aí que tem muito conteúdo no Spotify, mas pouco aqui, né? Eu tenho, na verdade, um compilado de conteúdos desde 2013, mas eu retirei todos do ar e eu provavelmente nunca vou colocar no ar novamente, porque, enfim, não, né? Mas a questão, eu retirei todos, eu retirei a grande parte, né? Mantive algumas coisas aí, mas, enfim, tem outras coisas mais antigas. Então, assim, agora eu me sinto preparada pra saber que se alguém me vir na internet, é a mesma coisa que alguém que me vê andando na rua. Eu estou aqui porque eu preciso estar aqui fazendo exatamente o que eu estou fazendo, porque é uma necessidade básica minha, né? É uma necessidade básica da minha expressão enquanto Victoria, da minha expressão enquanto ser. E foi muito bom sair desse casulo, dessa vergonha, né, que tava me aprisionando e poder estar aqui agora fazendo o que eu faço e tendo convicção de que as pessoas que sintonizarem comigo, as pessoas que sintonizam comigo, são as pessoas que vão estar aqui, né? As pessoas que gostam de mim, as pessoas que gostam do que eu tenho pra dizer, as pessoas que acham que o que eu tenho, que o que eu falo aqui é interessante e que com certeza também vão ter muito a contribuir nos comentários e tudo mais. E tudo isso só é possível porque eu me permiti expressar, eu me permiti estar e fazer o que eu sinto necessidade de fazer. Parar de me enjaular, parar de me colocar numa camisa de força, parar de achar que eu não posso fazer as coisas que eu quero, porque tem tantas pessoas fazendo as coisas que elas querem e não pensando em nada nem em ninguém. E muitas vezes as coisas que elas querem fazer são extremamente prejudiciais em inúmeros aspectos. Mas elas não se importam o suficiente consigo mesmas e nem com as pessoas que estão ao redor delas para deixar de fazer aquilo. Então, é muito bom. Eu acho que eu me sinto assim, como se eu tivesse, apesar de eu saber que, por exemplo, muita gente do Spotify vai estar por aqui, que já sabe como funciona. Eu sei que tem muita gente também que não entende muito bem como que funciona a minha forma de interagir. E eu cheguei aqui simplesmente interagindo como... tentando, pelo menos, né? Como se eu tivesse no podcast. E eu sei que não é... Eu preciso meio que me reapresentar, me colocar de alguma forma. E assim, aqui simplesmente são conversas. São conversas que a gente vai tendo e que a gente vai abrindo, muitas vezes, a gente vai abrindo o leque da conversa e vai chegando em conclusões e vai compartilhando as coisas juntos, porque querendo ou não, a sessão de comentários é feita para isso. E aqui eu também vou elaborando, por exemplo, eu trouxe aqui, né, algumas coisas que eu tava pensando, que eu acho que são legais a gente falar também. Tem esse livro aqui, que eu gosto muito, às vezes, de abrir ele, né? 365 Reflexões Estoicas. E eu abri aqui algumas coisas que eu gostei muito. Ó, eu gostei muito... Peraí, deixa eu
Eu acho que até foi por isso que eu decidi falar sobre... Ó, peraí. Aqui, gente. Quando qualquer pessoa lhe fizer mal ou falar mal de você, lembre-se de que ele age ou fala sob uma impressão de que é o certo fazê-lo. Portanto, se ele julga sob falsas aparências, ele é a pessoa prejudicada, visto que também ele é a pessoa enganada. Ou seja, todas as vezes que uma pessoa ela decide te condenar por alguma coisa que você está fazendo, ela está usando o viés dela, a visão de mundo dela, a bagagem dela. E ela está, digamos que, te colocando no tribunal de júri dela, no júri dela. E dentro do júri dela, a perspectiva sempre está nublada, porque, como a gente já sabe, a gente só consegue ver um ângulo da verdade. E ela só tem acesso a um ângulo da verdade. E ela decidiu fazer um papel que ela não foi designada para fazer, porque ela não tem a capacidade para fazer esse papel de juiz, ela não tem a capacidade de julgar ninguém. Por quê? Porque ela só tem um ângulo da verdade. Isso é impossível julgar alguém através de um mero ângulo. Então, ela tá equivocada em tantos níveis, porque ela tá se entendendo como alguém que tem uma abrangência de visão que ela não tem. Então, é um processo tão grande que essa pessoa vai precisar passar para conseguir se entender, para se humilhar diante de si e perceber que, na verdade, o papel dela é simplesmente contribuir ao máximo e colaborar. Contribuir e colaborar, contribuir, fazer mais, fazer pelo outro, fazer por si. Porque quando eu faço pelo outro, eu faço por mim. E normalmente aquilo que eu sinto, que eu estou fazendo por mim, aquela urgência que eu sinto e que muitas vezes eu apago, porque é uma urgência que muitas vezes causa vergonha, é justamente aquilo que vai agraciar o mundo com um aspecto da verdade que precisa ser mais explorado, né? Então, sempre que você sente que tem algo dentro de você que pulsa, uma sina que pulsa e você encobre porque você tem medo, porque você se assusta. Tem até uma frase, se eu não me engano, onde está o seu medo, aí está o seu destino. Eu acredito nisso. De certo modo, eu acredito nisso. Então, essa frase aqui, ela colabora muito com essa ideia da vergonha. Se você tem vergonha do que os outros vão pensar, porque daqui a pouco você também pensa o mesmo ao seu respeito, né? Se você tem medo que as pessoas pensem mal de você, é porque talvez você pense mal de você e você está apavorado com a ideia de enxergar isso nos outros, de refletir isso para os outros, de os outros perceberem o quão mal você pensa de você. E aí, então, esse processo, ele precisa primeiro passar, você vai precisar passar por esse processo de que se você se faz mal, se você fala mal de você, se você pensa mal de você, você tá pensando, você tá agindo e falando mal de você sobre uma impressão de que é certo fazer isso, de que é certo você falar mal de você, de que é certo você pensar mal de você, porque entre pensar e falar, tá? Quando se trata de algo que é com você, não faz diferença nenhuma, tá? E aqui, você tá se julgando sob uma falsa aparência, tá? E você é quem tá se prejudicando com isso. Você tá se prejudicando porque você tá enganado. Normalmente você tá enganado. Normalmente, e se você não está enganado, se você não estivesse de certo modo enganado, porque normalmente quando a gente pensa mal da gente, a gente não pensa assim, ó, eu sou um trapaceiro.
eu sou um sei lá o quê. A gente pensa isso, mas a gente não pensa mal da gente. Deixa eu ver se eu consigo elaborar melhor isso. Tipo assim, ó. Quando a gente pensa mal da gente, normalmente, essa impressão, ela tá equivocada e ela tá colocada num prisma do julgamento que a gente recebeu alheio, tá? E a gente internalizou aquele julgamento alheio e a gente se sente mal, porque quando a gente olha para aquele julgamento negativo, a gente não se identifica, mas aquilo vira um fantasma dentro da gente. Aquilo é um fantasma, a gente fica procurando aquilo na gente. Não porque eu sou um trapaceiro. Não, porque eu sou isso e aquilo. E aí eu fico procurando aquele fantasma, porque uma hora eu vou descobrir que eu sou, então eu fico amedrontado, tá? E aí esse julgamento que acontece e fica ali ecoando o tempo inteiro, ele leva a gente a um nível de punição que destrói todo o nosso potencial de fazer aquilo que a gente sente que veio para fazer. Tá? Então é importante que a gente caminhe numa direção sempre de duvidar, de colocar em dúvida, de questionar e de falar assim, não, peraí, tô falando aqui pra mim, eu estou falando aqui pra mim que eu sou um trapaceiro. Por alguma razão, eu tô falando isso pra mim, tá? O que faz um trapaceiro? Faz isso e aquilo, tá? O que eu tenho aqui pra fazer o checklist de coisas que eu faço que demonstram que eu sou um trapaceiro? Eu faço, tem 50 coisas na lista. Eu não consigo marcar nenhuma. Ou eu marco uma que aconteceu no verão passado. Eu sei o que você fez no verão passado. Então, é isso, gente, que acontece normalmente e que nos retira da nossa jornada existencial, da nossa missão enquanto vida, daquilo que vai realmente nos trazer uma sensação de realização real, e que a gente precisa fazer essa análise, tá? Pra conseguir cair na real. Porque também pode ser, eu sou um trapaceiro, isso me perturba porque eu acho que eu não sou. Às vezes é o contrário, às vezes as pessoas me dizem, eu acho que eu não sou, eu fico bravo, não sei o que, peraí, então, deixa eu me sentar aqui e pesquisar aqui quais são as características de um trapaceiro de marca maior. E aí eu vou colocar nessa lista aqui, mas assim, não são coisas de tipo são atitudes, tá? São situações. Eu vou olhar para essa lista e eu vou marcar tudo que eu faço. E eu vou ter que ter estômago para encarar todas as coisas que eu faço. Se a lista eu conseguir marcar todas as coisas dessa lista, isso é um sinal de que eu preciso mudar. Existem pessoas que elas não têm vergonha. Então elas podem olhar para toda essa lista e elas conseguem negar toda essa lista. Mesmo que elas marquem no sim, todas as coisas, mesmo que elas não marquem até, mas dentro elas disseram sim, porque elas sabem que elas fizeram. Mas elas não têm vergonha, elas não têm essa capacidade de sentir vergonha, porque sentir vergonha é uma capacidade humana.
Ou seja, elas não têm esse nível de humanidade a ponto de chegar na vergonha. Então elas vão negar mesmo assim. Elas dizem, não, mas eu não tenho nada, eu sou top, sou show de bola, eu sou uma pessoa boa, eu fiz tudo isso aqui e tal, mas eu sou uma pessoa boa. Existem pessoas nesse nível. Então também existe um lado. Quando nós sentimos vergonha, tá? O que denota a vergonha? A vergonha, se a gente pudesse resumir numa frase, a vergonha é aquilo que te faz pensar: eu nunca mais quero voltar para essa cena da minha vida. Eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. É um nível de constrangimento que gera uma mudança de paradigma total na vida de um ser humano. Quando uma pessoa sente vergonha, ela atingiu o brio dela de tal modo que ela se transforma da água para o vinho. Se for necessário, se for o caso, se transforma da água para o vinho. Tá? Então, sentir vergonha também é um ponto crucial. É importante, às vezes, a gente pode ajudar, sabe o quê? Às vezes se perguntar assim, ó. O que me causaria mais vergonha? Eu fazer isso ou eu não fazer isso? O que me causaria vergonha no futuro de pensar, cara, eu não fiz isso ou eu fiz isso? Porque essa resposta pode ser a virada de chave. Eu não me fiz essa pergunta exatamente, mas agora parando para pensar, eu acho que o que me faz, assim, ter realmente, assim, criado a confiança e a coragem, né, de começar a expandir a minha presença na rede social, parar de postar somente no Spotify e vir pra cá, porque eu comecei a pensar, eu acho que eu poderia dizer que eu me sentiria muito mais envergonhada em não fazer o que eu estou fazendo do que em fazer o que eu estou fazendo. Eu me sentiria muito mais envergonhada de me olhar no espelho e de olhar pra mim ou de qualquer outra coisa, de pensar assim, eu não fiz do que eu fiz. Então, a vergonha, o constrangimento é um ótimo sinal. Porque você sente vergonha também demonstra o seu nível de maturidade. Então, vergonha do julgamento, vergonha, ai, riram do meu cabelo, ai, riram da minha voz, ai, riram do jeito que eu ando, ai, riram do jeito que não sei o que. Porque também olha, gente, já passei por tanta coisa, já riram de mim de tudo que é jeito, já me chamaram de esquisita de tudo que é jeito, enfim, já passei por tanto bullying que... Então, assim, rir do meu cabelo, vai rir por quanto tempo? Vai rir por uns 5 minutos? Vamos estourando, 5 minutos vai rir do meu cabelo. Tá bom.
Aí depois, passou 5 minutos, o que eu posso pensar? Poxa, que legal, eu fui capaz de cativar essa pessoa e de chamar a atenção dela e de causar um sentimento dela de tanto impacto a ponto dela rir do meu cabelo por 5 minutos. Pô, isso é uma pessoa cativante, né? Uma pessoa impactante, uma pessoa que consegue causar coisas em outras pessoas, consegue chamar a atenção de outras pessoas e cativá-las a prestar atenção por 5 minutos seguidos e rir. Poxa, isso é uma coisa para poucos, não é mesmo? Então, esse é um exemplo, mas pode ser qualquer coisa, né? Enfim, a questão maior é vergonha. Vergonha de viver. É uma vergonha. Você tem medo de ser uma vergonha para os outros ou uma vergonha para você? Eu já tive medo de ter de ser uma vergonha para os outros. Isso é ruim, porque na verdade era porque eu já tinha plena convicção, eu tinha 100% de certeza de que eu era uma grande vergonha, né? Então eu já tinha essa certeza dentro de mim que eu era uma vergonha. E aí esse medo de ser uma vergonha para os outros era de tipo assim, era uma espécie de... Era o fim da picada total, né, gente? O fim da picada total do ser humano. Ele se considerar 100% uma vergonha pro mundo, pros outros, pra família, pra tudo. E então, quando alguém, de certo modo, adentrava na minha vida, eu tentava me certificar de que eu fosse o menos vergonhosa possível pra essa pessoa. Então, eu tava sempre assim, insegura, eu tava sempre querendo ser ensinada a ser do jeito certo, a ser algo do jeito certo, a me comportar da forma certa. Eu sempre encarava que a outra pessoa era um mestre, que eu precisava aprender com ela como não ser, ou melhor, a como esconder a vergonha que eu era. A esconder a minha essência vergonhosa. Então agora, o que eu tô fazendo é assim, ó. Eu tô botando pra jogo aquilo que eu antes tentava ao máximo negar. Essa essência aqui. Essa essência aqui. É isso. Tá? Então, a essência de uma pessoa que faz o que eu faço. Que é assim. Eu não sei exatamente o que eu sou, mas eu sou isso aí. Entendeu? Eu sou isso aí. Eu gosto de pegar os meus cadernos, eu gosto de estudar, eu gosto de vir aqui, eu gosto de falar, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de... Às vezes eu me aventuro em... Gosto de pintar, gosto de cantar, eu gosto de ficar na minha, né? Gosto de trocar ideia com as pessoas, gosto de ser útil, gosto de fazer as coisas, gosto de auxiliar, gosto de dar aula, gosto de ensinar. Adoro meus alunos. Adoro ser... Gente, eu fico tão empolgada quando eu começo a falar dos meus alunos, quando eu começo... Imagina, gente, como que eu poderia ser outra coisa que não isso, que me faz tão bem? Como que eu poderia ter vergonha disso? Eu me sentiria como
como se eu fosse, imagina se eu fosse mãe e eu tivesse vergonha do meu filho, escondesse o meu filho. Ai, não, meu filho não é bom, meu filho não... Ai, não, não, eu tenho filho. Não, não tenho. Não. Aí a criança tá gritando lá, mãe. Muitas vezes a gente tem tanta vergonha, eu tinha tanta vergonha de mim, que eu me tratava como uma aberração, né? Eu me tratava como se eu fosse uma aberração. E imagina, hoje em dia, isso me fez lembrar até da época em que crianças que tinham algum tipo de má formação, que nasciam com alguma doença, alguma coisa, enfim, né, gente, coisas que hoje em dia a gente já trata de uma maneira, tem um olhar totalmente diferente, mas que antigamente essas crianças, essas pessoas, elas eram escondidas no sótão das casas ou no porão, elas eram tidas como mortas, elas eram eliminadas, muitas vezes eram até mesmo as pessoas matavam mesmo, né? Ou então escondiam as 7 chaves, as que é em qualquer situação essa pessoa não existia. Essa pessoa era condenada ao exílio social. E eu, por muito tempo, me condenei a um exílio social porque eu me tratava dessa forma. Isso me faz lembrar de que eu era uma criança que, por conta do bullying, eu me lembro, nunca vou me esquecer disso, impossível me esquecer disso, mas eu me lembro que eu falei pra psicóloga, eu tinha 9 anos nessa época. Eu falei assim, eu não quero sair de casa porque eu não acho que as pessoas mereçam, que as pessoas não mereçam, eu não acho que as pessoas precisam passar pelo desprazer de me ver. Eu não acho que as pessoas deveriam passar pelo desprazer de enxergar uma coisa tão feia como eu. E eu tentava, sabe, gente, eu tentava, eu fazia essas coisas porque eu tentava amenizar a minha feiura, eu tentava amenizar a minha feiura, porque dentro de mim, tantas crianças me chamavam de feia, me chamavam de esquisita, e me humilhavam, riam de mim, e aí eu ficava confusa, eu não entendia por que estavam rindo de mim, e aí riam mais ainda, e aí eu ficava ali, aí eles tipo, sei lá, tu é estranha, sabe, só falavam isso. E eu tentava amenizar, eu gostava muito de usar tiara, e aí eu não sei se não sei se eu tô preparada pra falar esse tipo de coisa, mas enfim, agora eu já comecei, né? Eu gostava muito de usar tiara, e aí eu me lembro que eu ia num lugar que tinha que vendia assim coisas, né, brinco, tiara, coisas de acessórios femininos, enfim. Tinha até algumas coisas masculinas, mas enfim. E aí eu olhava e tentava achar algumas tiarinhas que eu achava bonita, assim, sabe? E aquilo pra mim era um momento que eu achava assim que aquilo poderia meio que
abreviar a, 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 a minha pessoa. Eu queria, tipo, que as pessoas vissem era como se fosse uma tentativa de tirar o foco da feiura que eu sentia ter para algo que eu achava que era, para algo que eu achei bonito, sabe? Então eu queria, tipo, poder pelo menos dizer assim: olha, eu tentei. Eu tava tentando, tipo, amenizar um pouco a situação pro mundo, entendeu? Tipo, eu tava tentando amenizar pros outros, tipo, não se sentirem tão desconfortáveis com o fato de que eu era feia. Então eu queria, tipo, amenizar isso, porque daí pelo menos eu podia meio que tirar o foco. Se fosse necessário, eu poderia dizer: olha, minha tiara. A tiara, ó, mas a minha tiara é bonita. Olha, pelo menos a minha tiara é bonita. Sabe? É. Eu não tava. Isso me faz lembrar também. E aí, assim. São, são coisas que a gente vive, né? Que às vezes parece assim que. Parece até coisa de filme. Mas é que coisa de filme, na verdade, é coisa de realidade. Se eu tivesse um filme, talvez deveriam usar. Parece coisa de realidade. Porque. Mas é isso. É. Então. A vergonha é uma coisa que faz a gente crescer também. Faz a gente amadurecer, faz a gente desenvolver um olhar mais sensível com relação ao mundo. É isso que eu sinto que a vergonha me trouxe, um olhar mais sensível. Eu tenho... posso, assim, ninguém é 100% sensível com ninguém, né? Às vezes a gente faz o nosso melhor, mas inúmeras coisas que eu passei, assim, me trouxeram uma visão mais assim, não sei se poderia dizer sensível, mas eu me importo com coisas que normalmente, assim, talvez uma pessoa que nunca sentiu esse nível de vergonha, talvez essa pessoa não vai entender, né? Então eu tenho um cuidado com certas coisas que tem a ver com essas coisas que eu vivi, com essas experiências que só a vergonha poderia me trazer. Só a vergonha poderia me ensinar. E agora eu me sinto feliz, porque agora eu me sinto leve. Óbvio que existem outras coisas que ainda me causam vergonha, mas pelo menos esse momento aqui eu já não tenho mais vergonha de expressar a minha identidade, independentemente do que ela seja.
eu não me sinto apta a me definir e nem acho que outra pessoa vai ter essa aptidão para me definir. Mas uma coisa eu me sinto apta para me expressar e compartilhar essa expressão com quem quiser receber de mim e trocar comigo de uma forma justa. Enfim, gente, é isso para esse episódio. É isso, acho que eu posso ler alguma outra frase para finalizar o episódio, né? Deixa eu ver aqui alguma. Deixa eu ver aqui, gente, alguma. Ó, eu vou ler duas, tá bom? Aqui. Faça um apelo rápido ao seu guia interior, ao universo e àquele que o ofendeu. Para o seu guia, que você possa torná-lo uma mente disposta à justiça. Para o universo, que você possa se lembrar de que faz parte dele. E aquele que o ofendeu, para que você saiba se ele agiu por ignorância ou intencionalmente. E que você também possa refletir que ele é um amigo. É isso, gente. Tá bom? Então, a gente se vê no próximo episódio. Bye, bye. Auf Wiedersehen.